E aí é exatamente essa construção de resultado que o artigo nos mostra que é muito interessante. O que ele traz de resultado? Depois de fazer esse acompanhamento de 2 semanas, todos os dias, 2 vezes por dia, ele chegou à seguinte conclusão. As pessoas que têm mais motivação, ou seja, aquele autocontrole motivacional, ou seja, intenção de resistir aos estímulos, aos impulsos, né? Eu sei que eu tenho uma tendência de me desviar, ou eu sei que por vezes eu vou querer fazer outra coisa. Nossa, mas eu tenho uma intenção de gravar 3 podcasts hoje, que foi o caso, né? Eu acabo com esse aqui, eu encerro de gravar 3 podcasts em uma manhã. Então, eu tô gravando 3 podcasts em uma manhã. Eu já vim com essa intenção. Tanto é que o Gui chegou aqui 11h10 e disse, deixa pra gravar o último de tarde. Digo, não. Eu botei uma meta, que eu ia gravar os 3 episódios agora pela manhã. E eu vou gravar. E estou indo para o terceiro. Cá estamos. E já estou concluindo esta gravação, né? Então, assim, a minha intenção de motivação e exercer o autocontrole, altíssimo. O que aconteceu? Estamos aqui já finalizando o terceiro podcast, né? A terceira gravação. Um atrás do outro, assim. Vocês viram? E aí, o que eles mostram é exatamente isso. Quem tem essa motivação, essa intenção do autocontrole muito forte, isso faz com que o esforço de autocontrole, ele prevê, né? Essa motivação prevê o esforço de autocontrole. E aí o que acontece é que quanto menor o meu esforço de autocontrole, ou seja, eu faço aquilo porque eu estou motivado e não porque eu sou obrigada a fazer, com isso eu tenho menos comportamentos contraproducentes. Então olha que interessante, o fato de eu estar motivada, eu quero gravar os 3 episódios, faz com que a minha percepção do esforço não seja muito grande, porque eu faço faceira, eu gosto de fazer isso aqui, eu curto. Parece que eu tô falando com vocês aí do outro lado. É sério, eu me divirto. Eu torno vivo isso aqui. Penso, caramba, que massa. Eu queria ter acesso a um conteúdo desses há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar finanças comportamentais. Eu queria ter acesso a um conteúdo desses para que eu pudesse me regular as minhas emoções com antecipação e não tenha sofrido tanto como eu sofri por desregulação emocional, no sentido de ser muito intensa, né? Passei muitos anos na minha vida com intensidade emocional desnecessária, que se eu tivesse aprendido antes com um conteúdo desses, eu teria vivido melhor antes. Então, que massa poder compartilhar um conteúdo desses, sabe? Que incrível ver a mudança das pessoas. Então, eu realmente me sinto muito motivada, tanto é que a gente tá no episódio 188. E isso é muito significativo para mim. Então, a minha percepção de esforço ao fazer isso aqui, ela é baixa, porque eu faço porque efetivamente eu estou motivada a fazer. Há 188 episódios. E aí o que acontece? O meu comportamento contraproducente reduz. Eu não procrastino, eu não fico fazendo outras tarefas que não são prioridades, eu não fico, como diz ali, né, nas avaliações, trabalhando mais devagar. Eu venho aqui, eu faço. Então, isso é uma resposta muito interessante que o artigo traz, que não é necessariamente o cansaço, embora em alguns momentos você vai se cansar, e aí tem aquele item 2, né, que é a depleção de recursos, a sensação de fadiga mental. Tem dias que tu vai estar cansado, tem dias que eu vou estar cansado, e isso faz parte do jogo, acontece, tá tudo bem. Mas assim, não é isso que vai determinar se tu vai ter a capacidade de empregar esforço ou não no teu trabalho. O que vai determinar se tu tem capacidade ou não de empregar esforço no teu trabalho, mesmo cansado, é a tua motivação. Então, isso é uma teoria de autocontrole que vem sendo desenvolvida, ela ainda é recente, né? Foi a partir dos anos de 2010 para frente ali que essas discussões elas têm sido elaboradas, de entender que o autocontrole, né, ou seja, se manter na tarefa, se dedicar ali no teu trabalho e tal, que isso exerce autocontrole, né, é exercer autocontrole, que isso não é só uma resposta a
cansaço. Eu não vou conseguir manter autocontrole porque eu tô cansada. Não, mas isso também é uma resposta de motivação. Se tu te engajar no teu trabalho, se tu vê ele como significativo, se tu julgar que aquilo ali faz diferença na vida dos outros, se tu vê a importância do teu trabalho, se tu brilhar o teu olho, tu vai conseguir empregar mais esforço mesmo estando cansado. E aí isso pode fazer com que você saia da sensação de que você está procrastinando e é preguiçoso, e que tem essa sensação, eu gostaria de ganhar mais, eu isso e aquilo, e perceba que talvez tu não está evoluindo justamente porque o teu trabalho tem sido única e exclusivamente uma fonte de receita. Por que tu trabalha? Porque me pagam o meu salário. Pois é. Se esse é o único e exclusivo motivo que tu está no teu trabalho, provavelmente a sua motivação no item 1 esteja baixa. E se a tua motivação no item 1 estiver baixa, tu vai ter uma percepção de esforço maior e tu vai ter mais comportamentos contraproducentes. Com isso, tu ascende menos na carreira. Isso é bem importante a gente perceber, sabe? E como eu disse, exige sinceridade, né? E gera um baita desconforto. Mas é tu olhar para esse desconforto e dizer, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu senti esse desconforto naquela... Eu tava dando o exemplo das atas, né, de reunião, mas eu sentia também na sala de aula esse desconforto. Eu sempre sonhei em ser professora. Hoje eu dou aula aqui para uma câmera. Mas como eu vejo a interação de vocês nos comentários, caramba, eu vejo que isso é legal, como eu já tinha mencionado antes, né? Agora eu chegava dentro da sala de aula e eu vi os alunos com cara de paisagem me olhando. Prof, cai na prova. Caramba, meu. Tô te ensinando um troço que é pra tua vida. Tô te ensinando algo que é importante. Tu tá simplesmente preocupado se cai na prova. Os alunos tudo olhando pro nada, assim, sabe? Nitidamente estavam na faculdade simplesmente pelo diploma. E aquilo começou a me gerar um desconforto muito grande, tanto é que o que eu sempre quis fazer da vida começou a ficar preto e branco, assim. Eu comecei a olhar e aí eu comecei a me sentir irritada para ir dar aula, sabe? Aí eu disse, caramba, o que que tá acontecendo? Isso tá errado. Eu amo dar aula. Mas eu já não tenho mais motivação. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, o que eu planejei para minha vida inteira, que era ser uma professora universitária, talvez não me traga a satisfação que eu estava buscando. Talvez eu precise buscar um outro caminho. Um outro caminho para que eu possa sentir o brilho de ensinar de novo. E aqui estamos nós. Se eu não tivesse percebido essa minha falta de motivação, eu nunca tinha feito esse movimento e eu nunca estaria aqui. E aí tu vai me perguntar, mas foi fácil? Claro que não. Tu imagina, eu tinha uma carreira pronta, eu passei 10 anos dentro da universidade para terminar meu doutorado. 10 anos. Graduação, mestrado, doutorado. Artigo científico, congresso, sala de aula, me preparando para ser uma professora universitária. Aí depois de 10 anos, tu olhar e dizer assim, caramba, isso aqui pode ser que não seja o que me traz a realização que eu estava esperando. Tu imagina o conflito que eu vivi? Não foi pouco. E aí depois eu comecei o podcast, já tendo decidido que eu ia seguir outro caminho, e demorou muito para que eu tivesse um micro resultado. A ponto de, durante um ano, eu ter 50 pessoas visualizando o podcast. E aí, como que lida com isso? Caramba, eu abri mão de uma carreira que eu estava pronta. Levei 10 anos para me preparar para essa profissão. Comecei uma nova. E essa nova eu não tenho perspectiva de que vai dar certo, de que vai errado, não sei. Foi muito desafiador, mas muito desafiador.
para o meu perfil neuroticista com conscienciosa, foi muito desafiador. Mas hoje eu olho para trás e digo, caramba, Jéssica, obrigada. Eu sou a professora mais realizada que eu podia ser na vida. Eu nunca imaginei ter um nível de realização como docente que eu tenho hoje. Tem todo mundo aqui me acompanhando no podcast. Tenho meus alunos da formação que são sedentos por aprender. Eles, óbvio, é desafiador, óbvio, levam um nível de profundidade que boa parte das pessoas não estão acostumadas, né? Já passaram por estudo há muitos anos e estão retomando. E estão acostumados com um curso de internet com uma forma um pouco mais diferente, né? Mais superficial, mais... E o meu não é. Então, assim, óbvio que tem desafios. Mas é esses desafios que eu olho pra eles e digo assim, caramba, vejo o brilho no teu olho por ter conseguido aprender e por ter conseguido aplicar isso na tua vida. Que massa. Sabe, assim, sou uma professora realizada. E eu só sou essa professora realizada porque eu me permiti fazer esse tipo de análise. Eu não tô me sentindo motivada para dar aula. Eu não tô me sentindo motivada para lidar com essas burocracias todas da universidade. Eu não quero isso para mim ao longo da vida. E sabendo que existem outras coisas, existe muita política dentro das universidades, eu não tô disposta a viver política. Eu não tô disposta a ver gente não fazendo nada, sendo que eu sei que tem um monte de coisa para fazer. Eu não tô disposta a trabalhar pelos outros, porque dentro da universidade, infelizmente, existe muito isso. Existem muitos professores extremamente dedicados e existem outros tantos que vão lá só cumprir tabela. E eu sabia que isso ia me irritar. Então eu comecei a olhar e dizer assim, caramba, eu não tô motivada para seguir nesse caminho, que eu levei 10 anos para me preparar. Então eu vou ter que achar um outro caminho. Como eu disse, não foi fácil, mas foi o que me permitiu estar aqui contigo hoje. Então a motivação, ela é uma variável indispensável para essa construção de força, de esforço. Tu vai te esforçar mais. E te esforçando mais, tu vai diminuir teu comportamento contraproducente. E tu vai conseguir conquistar coisas que tu não imaginava que poderia conquistar. Então, não é preguiça, não é incapacidade. Pode ser só falta de motivação, que tu não consegue estar empregando o esforço necessário para que tu consiga conquistar aquilo que tu quer. E essa discussão é uma das discussões que eu vou trazer dentro do TAF, né? Que é o treinamento de autocontrole financeiro, reforçando. Hoje é dia 7, vai sair esse episódio, né? Porque eu faço calendário, obviamente. A conscienciosa organizadíssima. Então, embora eu esteja gravando muito antes, esse episódio vai sair no dia 7/11. E no dia 9/11, neste domingo, às 17 horas, nós temos um encontro marcado no YouTube em que eu vou falar sobre quais são os inúmeros gatilhos que fazem com que você perca o controle. E o que esses gatilhos fazem no teu cérebro que acabam levando a um comportamento automático que tu não percebe e te desviando dos teus objetivos. Então, a minha ideia é trazer esse nível de consciência, né? De que muitas vezes tu perde o autocontrole. Aqui eu estou discutindo o motivo da motivação, mas existem outros fatores que podem estar te desviando, né, dos teus objetivos. E esses fatores podem ser inúmeros gatilhos que alteram o teu funcionamento do cérebro e que te levam à impulsividade, ou à compulsão, a depender. Ou simplesmente um comportamento contraproducente, como gastar quando tu não poderia ter gasto, né? Como ter feito algo ou tomado alguma decisão que tu sabe que mina um outro objetivo que tu teria. Enfim, todas essas coisas fazem com que tu falhe no autocontrole. E é sobre essas falhas que a gente vai falar lá na nossa super live que se chama Você no Controle. Minha ideia é que você tenha controle. E eu fiz esse evento justamente agora em novembro, porque tem a Black Friday, e eu vejo que muitas pessoas se perdem nesse controle justamente, promoção e tal. E não é que eu não queira que vocês não, a Jéssica quer acabar com todo tipo de consumo. Claro que não. O consumo facilita a nossa vida. Só que ele tem que te facilitar e não te prejudicar. Então, tu tem que comprar aquilo que tu precisa e quer, não aquilo que tu é manipulado para comprar. E aí a Black Friday, por vezes, manipula.
E tu nem sabe se tu tá comprando aquilo porque tu precisa e quer. Daqui a pouco tu comprou só porque tu foi induzido. E eu quero te dar a oportunidade de pensar de uma forma diferente nisso. Então, no link aqui embaixo na descrição, tem para que você se inscreva e para que você receba direitinho, bonitinho, o link de acesso para estar comigo na live às 17 horas. Como sempre, uma aula, né? Não tem frescura, não tem. Eu vou te apresentar o TAF, que é um treinamento que eu vou disponibilizar para que vocês possam adquirir. Mas no domingo é uma aula, como sempre dei. Não tem essa coisa de, eu vou só ficar fazendo propaganda do TAF, não vou. Não, óbvio que não, né? Tem uma aula. Então venha para a aula, porque de qualquer forma tu vai sair de lá beneficiado disso. E aí eu vou discutir outros assuntos para além da motivação. Mas de verdade, eu acho que assim, a gente ser sincero com essa questão da motivação no trabalho é muito importante. Porque a tua fadiga, o que muitas vezes tu percebe como preguiça, ou os outros percebem em ti como preguiça, pode ser justamente falta de motivação. E se tu for sincero em analisar tudo isso que eu tô conversando aqui, pode ser que tu tenha uma nova perspectiva sobre você mesmo, né? E aí esse foi o resultado desse primeiro artigo.